Boa tarde. A minha pergunta vai para o Fábio, tudo bem, Flávio? Sobre CAT. E num dos slides que tu mostrasse ali, tu focasse bastante no bandolim, mas embaixo tinha o skipjack. E ele estava como maior do que 1 no esforço de pesca, etc. Tu poderias, dentro do ICAT, poderias fazer algum comentário especificamente na espécie skipjack, que é o maior interesse daqui da indústria de enlatamento e da região sul-sudeste? Certamente, poderia sim. Em relação ao skipjack, embora acho que nos 2 últimos anos eu teria que levantar esses dados, a mortalidade por pesca tenha se situado acima da mortalidade compatível com o rendimento máximo sustentável, o consenso é de que ambos os estoques, tanto do oeste como do leste, se encontram-se em ótima condição, particularmente o nosso estoque, o estoque que nós explotamos. Isso se reflete inclusive no tamanho do peixe que nós capturamos aqui, que é muito maior do que o peixe capturado na costa da África, por exemplo. Nós estamos, nesse momento, desenvolvendo um programa extremamente importante, que é o AOTTP, é a sigla para Atlantic Ocean Tuna Tagging Program. A expectativa é de marcar mais de 100 mil atuns no Oceano Atlântico, dos quais nós submetemos uma proposta e conseguimos recursos na ordem de 650 mil euros para marcarmos 13 mil atuns no Brasil. Temos tido muito sucesso, estamos acima da meta, estamos, portanto, conseguindo cumprir com os nossos objetivos e isso deve melhorar ainda mais a partir de agora, quando se reiniciam a pesca no sul do Brasil. A partir de Itajaí nós não estávamos trabalhando, trabalhamos no início, mas na sequência nós descontinuamos, que a pesca parou, e acho que o Alexandre Lopar, cadê ele? Tá ali o Alexandre. Isso, tenho que agradecer especialmente ao Alexandre, porque o apoio que nós temos tido da Léo Santos vai ser absolutamente fundamental para a gente conseguir atingir esse objetivo, que é um objetivo de extrema importância para todos nós. A expectativa que a gente tem com esse trabalho é que a gente consiga mostrar que o bonito listrado que a gente pesca no Brasil pertence a um estoque independente que ocorre na costa brasileira. Se for esse realmente o caso, isso nos daria muito mais autonomia para gerir esse estoque e nos libertarmos, de certa maneira, do controle da ICAT, uma vez que o estoque seria um estoque eminentemente brasileiro. Então, esse trabalho é um trabalho que tem potencialmente uma repercussão muito grande para o país. Acho que a cota aí está em 31 mil, 35 mil. Na verdade, essa é o rendimento máximo sustentável, está estimado em 31 mil. Na última avaliação que nós dispomos do estoque do Oeste, ele estaria 30% acima da biomassa necessária para o rendimento máximo sustentável, então o estoque está em ótimas condições. E, da mesma forma, a mortalidade por pesca estaria 30% abaixo. Então, é um estoque que se encontra bem ordenado e talvez seja o estoque com maior estabilidade em termos de produtividade de todos os estoques manejados e ordenados pela ICAT. Por uma razão ou por outra, mas é importante ressaltar isso. Então, é isso que eu tinha a acrescentar e a responder nesse sentido. E fazer, aproveitando o ensejo da oportunidade da palavra, lembrar algo que eu falava com o IMAI um pouco antes, de que essas ameaças que eu coloquei aqui de sanções, elas se referem à pesca ilegal. Mas há toda uma outra frente de ameaças, que são as ameaças relacionadas a questões sanitárias, que também têm implicações muito graves e poderão resultar no impedimento do Brasil exportar o seu atum para a União Europeia. Então, estamos, de fato, sendo cercados por várias frentes. Obrigado. Nesse sentido, um outro aspecto extremamente importante: o Brasil, no ano passado, tomou a iniciativa de propor o desenvolvimento de regras de controle de captura para o bonito listrado. E assumiu a responsabilidade de fazer isso. Evidentemente, com a dissolução do subcomitê científico, com a descontinuidade desse trabalho, isso ficou um pouco comprometido, mas temos a esperança, inclusive com a participação forte do setor privado, de que possamos trabalhar nessa direção
porque aí estaríamos duplamente resguardados, estaríamos, por um lado, com o estoque caracterizado como brasileiro, a partir dos dados de marcação, e com regras de controle de captura que garantiriam a sustentabilidade, que é um dos aspectos, inclusive, fundamentais para qualquer regime de certificação de capturas no mundo inteiro. Então nós poderíamos, dessa forma, assegurar que o bonito listrado capturado pelo Brasil é capturado de forma sustentável. Esse seria o objetivo fundamental. Boa tarde. Fábio, para você também que eu me dirijo. Eu tenho 4 longlines e hoje existem algumas espécies proibidas, como a vacota, como machote, como agulhão e como outras espécies. Eu gostaria de saber como é que a gente lança um aparelho ao mar e não permita que essas espécies uisquem. E aí você vai falar, mas soltem os peixes vivos, mas nem sempre eles voltam vivos. Então, será que não seria mais interessante o ICCAT, que é o órgão que controla essa pesca no Atlântico Sul, criar um defeso e que se permita pescar tudo durante o período de pesca? Porque eu te confesso que os meus mestres comentam comigo, a maioria das espécies, quando chegam a bordo, ou chegam bastante enfraquecidas, ou chegam mortas. E é um absurdo, num país com 30 milhões de famintos, a gente ter que jogar o peixe fora. Até sugiro a você, como uma pessoa com bastante influência no governo, que sugira que traga e que se doe às pessoas que precisem. Eu sou até a favor de trazer e doar, sem qualquer resultado de lucro. Agora, jogar fora, eu acho um absurdo. Esse é um questionamento meu. E o outro, já que o ICCAT é o órgão que ordena a pesca do longline, como uma juíza no estado do Rio Grande do Sul proíbe-nos de pescar o cação azul. Eu gostaria de saber de você se isso está certo, a gente não poder o desembarque no Rio Grande do Sul da espécie do cação, que você sabe muito bem que é o alvo principal do longline, que a meca e o atum estão escassos, e que realmente representa de 30% a 40% da economia da embarcação. E somos também obrigados a colocar fora por causa de uma pessoa que eu acho desequilibrada. Eu gostaria de saber do amigo se realmente o ICCAT, um órgão que controla a pesca do longline, não poderia interferir e realmente tomar alguma atitude em relação a essa débil mental. Ok, vamos lá. Primeiro, em relação à questão do tubarão-martelo, de fato, é uma situação bastante incômoda nós estarmos devolvendo peixes mortos ao mar. Eu acredito que o Brasil teria toda a condição, outros países o fazem, né, proíbem descarte ao mar. O caso da Noruega, discards are prohibited in Norway. You have to bring the, isn't it? Yeah. Então a gente pode adotar, poderia perfeitamente adotar o mesmo princípio de trazer esses peixes para a terra e de doá-los. O objetivo por trás dessa medida é que no momento em que você sabe que aquela espécie não tem valor econômico, no momento que você encontrar uma área que tem uma densidade elevada, você vai tender a evitar aquela área e ir para um outro local, diminuindo consequentemente a captura dessa espécie, que de fato, isso é um fato, a gente tem que lidar com ele, de fato encontra-se severamente sobrepescada. Então, óbvio que ninguém quer chegar numa situação em que o tubarão-martelo esteja forte, ou nenhuma outra espécie extremamente ameaçada de extinção. Então, o que a gente tem que ponderar é qual é a melhor estratégia. Estabelecer um defeso é uma alternativa, mas acho que do ponto de vista econômico seria muito mais contraproducente, considerando o percentual do martelo em relação às capturas totais. São estratégias que têm que ser, obviamente, discutidas e buscadas. Esse é o primeiro aspecto. Em relação à questão do tubarão azul, eu não vejo nenhuma fundamentação científica para se proibir a captura de tubarão azul. No meu entendimento, é uma medida completamente desprovida de fundamentação científica, é uma medida despropositada, baseada numa avaliação
equivocada de alguns pesquisadores que obviamente pensam diferente. A ICAT realizou, não foi uma nem duas, realizou 3 avaliações de estoque do tubarão azul. Quer dizer, uma espécie cujas capturas são monitoradas, é uma espécie cujos estoques têm sido avaliados e não há até o momento, não houve até o momento, nenhuma decisão da ICAT de se adotar medida de restrição das capturas, porque os estoques se encontram em boa condição. E os resultados da ICAT mostram isso. Agora, a comissão ela não tem a autoridade para invadir a soberania de um país. Então, se o Brasil, por vontade própria, quer adotar uma medida mais restritiva do que a ICAT, ele é soberano para fazer isso. Então, não há nenhuma possibilidade de se buscar ajuda da ICAT nesse sentido. O que se precisa, de fato, é uma tomada de consciência de que essa é uma medida, no meu entendimento, essa é a minha opinião científica e a opinião científica também do subcomitê, aliás, do Comitê Permanente de Pesquisa e Estatística da ICAT e da própria comissão, de que, nesse momento, essa medida é completamente despropositada. E ela foi fundamentada em dados gerados na costa do Rio Grande do Sul especificamente. Em uma espécie que tem uma distribuição hemisférica, cujo estoque se distribui em todo o Oceano Atlântico Sul, você tirar conclusões e adotar medidas de ordenamento com base em capturas realizadas em um único ponto é completamente desprovido de fundamentação científica. Mas alguns pesquisadores têm um carinho muito grande pela espécie e não querem que a espécie seja pescada de jeito nenhum, independentemente da condição em que ela esteja. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que há um exagero, claro, no meu entendimento, mais uma vez, posso estar equivocado, mas é a minha opinião científica e tenho acompanhado de perto essas avaliações de estoque, diferentemente de outras espécies, que têm uma urgência muito grande de proteção, como é o caso do tubarão-martelo, por exemplo, como é o caso do tubarão-tuninha, como é o caso do tubarão raposa, que praticamente desapareceu. São espécies que realmente se encontram em uma situação crítica. E por essa razão a ICAT adotou medidas restritivas de captura em relação a todas essas espécies. Não em relação ao tubarão azul, porque entendeu que não havia essa necessidade. É um descompasso entre a visão de um Estado brasileiro e da comunidade científica desse Estado e do sistema judiciário desse Estado e da ICAT. É uma contradição e, obviamente, quem está pagando o preço dessa contradição é o setor produtivo. É a minha avaliação, minha modesta avaliação. Isso é muito simples, isso está disponível nos relatórios do SRS, inclusive eu mesmo enviei quando me foi solicitado. É só enviar os relatórios da ICAT. Estadual. Eu tenho uma outra questão aí que eu também coloco, que eu discordo, inclusive houve parecer jurídico em sentido contrário. No meu entendimento, o Estado não deveria legislar sobre a zona econômica exclusiva, que são águas da União. A legislação do Estado deveria se restringir ao mar territorial, mas não é um entendimento de alguns juristas que pensam diferente. Mas eu discordo, eu acho que o Estado tem a autoridade legal de legislar até o limite do mar territorial. A partir daí a legislação deveria, 12 milhas, a partir daí a legislação deveria ser da União, do Ministério da Pesca, obviamente, através da gestão compartilhada com o Ministério do Meio Ambiente. É a minha visão. Só lembrando, pessoal, tá sendo transmitido e tem a tradução para eles fazerem para os estrangeiros. Por favor, sempre fazer o uso do microfone, senão o tradutor perde o controle. Obrigado. Alô? Só para complementar, a Lei 11.959 estabelece que as águas interiores só estão sob gestão pesqueira dos estados. As águas marinhas, todas elas são de competência da União para a gestão pesqueira. Bom, agora é a minha vez, né? Eu gostaria de agradecer a todos e parabenizar a todos os que fizeram suas palestras aqui hoje. E eu tenho uma pergunta para o senhor Ernesto. É bastante interessante. No dia 23 de maio de 2017, a Dinara publicou uma resolução sobre cotas para cação-anjo, gatuso, que eu acho que é o cação-bico doce, e arraias, com cotas de tolerância na
área comum entre Uruguai e Argentina de pesca. O senhor tem informação de como são divididas essas cotas e qual tipo de controle eles fazem, se é por pesca individual por barco, ou qual seria a solução deles? Se é uma resolução da DINAR, ela também deve ser da INIDEP, né? Eu creio que seria isso. Essa seria a minha primeira pergunta. Depois eu tenho uma para o Martin. Sim, entre Argentina e Uruguai tem um organismo chamado a Comissão Técnica Mixta do Frente Marítimo do Rio da Prata. E aí, nesse corpo binacional, são adotadas as decisões de manejo pesqueiro para os recursos compartilhados, né? Aí eles estabelecem, para cada espécie tem critérios diferentes. Por exemplo, para a merluza tem um critério, para a corvinha tem outro, baseado geralmente na história de cada país na pescaria. Eu não conheço exatamente esse caso, como foi dividida as capturas dessas espécies, mas eu lembro que para a merluza foi, por exemplo, 60% para a Argentina e 40% para o Uruguai, e na corvinha foi o inverso, né? Então aí eles se reúnem, discutem um critério e adotam uma decisão. Tem que ser consensuada, porque são só 2 votos, não podem tomar nenhuma decisão que não seja pelo acordo dos 2 países. Esse é o mecanismo que a Argentina e o Uruguai têm estabelecido, que nos últimos anos está funcionando, mas que durante muitos anos foi fonte de uma paralisia muito grande, né? Nos últimos 10 anos começou a funcionar melhor. Acho que os 2 países ficaram baixo uma pressão muito grande para começar a adotar decisões que melhorem a situação dos recursos compartilhados, que estavam bastante ruins, né? Não sei se com isso eu estou respondendo a sua pergunta. Pela decisão aqui, parece que é uma cota única de 2.400 toneladas por cação anjo e 3.600 por cação bico doce. Sim. São justamente em cima dos elasmos brancos, né? Geralmente é dividida, essa cota única é dividida entre os 2 países, tanto para cada um, e o controle, a única forma que tem de controle é as estatísticas de cada país. É o que cada país declara ter capturado. Não tem um controle cruzado, os argentinos não controlam o que fazem os uruguaios, nem o contrário. No caso aqui parece que também tem uma tolerância, no caso do anjo, de 250 toneladas, que seria uma reserva administrativa. Que talvez seja justamente se algum barco estourar a cota, eles possam controlar para aí fazer a proibição. Depois de proibido, eu não sei como é que eles vão fazer. Vão jogar fora, como nós fazemos. Fecha a pesca. Quando o limite é atingido, se faz uma portaria, uma resolução de que a pescaria já está fechada, não podem desembarcar mais. Certo. No caso aqui não é pesca dirigida. Isso aqui parece ser fauna acompanhante do jeito que está aqui. Para raias tem... Para raias 10%. Aí 10% de cada captura de cada cruzeiro de viagem. Sim. A verdade é que essas regulamentações são muito novas. Na Argentina tem um conflito muito grande com as embarcações costeiras, porque esses limites têm provocado uma redução de todas as capturas, porque a verdade a composição das raias era muito maior desses porcentagens, né? Mas os pesquisadores chegaram a uma conclusão de que essas espécies estavam em uma situação muito perigosa e tinham que reduzir o esforço pesqueiro. Então agora foi criado um problema muito grande para toda a frota pesqueira, acho que nos 2 países, porque tem alguma pesca dirigida para raias, mas maiormente sim, é a fauna acompanhante, e aí tem um problema porque então a frota está um pouco parada pela causa dessas cotas. Mas é uma situação muito difícil, porque acho que a conclusão da situação ruim dessas espécies é verdadeira.
não é uma coisa inventada. Aí tem um trabalho muito forte dos pesquisadores para definir essa situação, e a verdade é que não tem uma solução fácil a esse problema. Tá. Martin, tem mais uma perguntinha para você. Não se preocupe, não. Tá. Na publicação do Magnuson-Stevens Act, né, a primeira questão que foi colocada, e na época que foi publicado o ato, ele colocou que nas águas norte-americanas não se pesca com bandeira estrangeira. Eu tenho uma pergunta para você, que talvez seja até para o Fábio também. Dentro de uma legislação dessa, esse país é signatário da Convemar? Aí é que está a questão. Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, eu não sei se é ou não, mas se eles têm uma legislação dessa, onde dentro das águas deles não entra bandeira estrangeira, creio que não devam ser, né? Essa é a colocação aqui para esclarecimento para todo mundo. Acho que, não sei se é para o Martin ou para o Fábio. Aí. Obrigado. Essa eu pego, essa bola é minha. Veja bem, a primeira coisa importante para que todos tenham ciência, os Estados Unidos da América não ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ok? Mas, apesar disso, e a razão principal é preciso se esclarecer, foi principalmente em relação à legislação relacionada aos fundos marinhos, porque os Estados Unidos não concordam com o entendimento de que os recursos minerais no fundo dos oceanos sejam patrimônio comum da humanidade. Eles divergem em relação a esse aspecto. E acham que isso de várias maneiras prejudica os interesses americanos, e essa é a principal razão para eles não terem ratificado a convenção. Apesar disso, eles consideram que a Convemar, no que tange todos os aspectos relacionados à pesca, já faz parte do direito consuetudinário, ou seja, já é aceito como parte do direito internacional, independentemente de um país ser parte ou não ser parte, e eles agem em conformidade com a Convemar no que tange todos os aspectos relacionados à gestão pesqueira. Então não há nenhuma inconformidade em relação à postura estadunidense no que tange a gestão dos recursos pesqueiros. E o país costeiro, como o Brasil, tem todo o direito discricionário, ou seja, de ele próprio decidir que não permite que nenhuma embarcação estrangeira realize a pesca dentro da sua zona econômica exclusiva. Esse é um direito discricionário do país costeiro. O país costeiro cede esse direito se quiser. Não só isso, mas uma batalha muito importante que nós tivemos quando da construção do acordo da FAO sobre medidas de estado do porto, que eu lembro é também um tratado vinculante, ele deixou claríssimo no artigo 4º o que havia já em termos de entendimento, mas com alguma dúvida, de que o Estado costeiro também tem o direito de negar acesso aos seus portos a quem quer que seja. Então, um barco pesqueiro entra no porto brasileiro se e somente se o Estado brasileiro desejar dar acesso a essa embarcação aos nossos portos. O Brasil não é obrigado a permitir que embarcações estrangeiras utilizem o nosso porto, salvo em motivos de força majeure. Aí o Brasil é obrigado, pelo direito internacional, de dar acesso ao seu porto. Mas isso implicará, são as famosas arribadas de antigamente, isso implicará a abertura de um processo pela Capitania dos Portos, que eventualmente poderá se estender por 2, 3 meses. E, claro, esvaziará qualquer possibilidade de viabilidade econômica de utilização dos nossos portos com fins pesqueiros. Essa é uma conquista que nós consagramos no acordo da FAO sobre medidas de estado do porto. Acho que essa é a resposta. Yes, we all know. Comments and questions. In Norway we have a total ban on discarding. And one argument for no discard is that by no discard then you get the record what you have been fishing. Because if you throw it out, you don't get information. And in addition, with
no, I mean, we have this sales organization, so fish that... Ok, a pergunta é o que é que nós fazemos com os peixes que são transzonais, transboundary, that are both in the EEZ and inside the territorial sea, que estão tanto fora como dentro das... Yeah, in the EEZ, which is federal, and Yes. 12, which is state. Yeah, in this case, nesse caso, bom, ele tem tradução, né? Ok, então nesse caso, no meu entendimento, caso seja uma espécie que ocorra tanto dentro como fora, o Estado teria a autoridade legal para legislar também sobre essa espécie, já que é uma espécie presente no seu mar territorial. E obviamente isso teria que ser feito de forma coordenada, consociada com o órgão federal, teria que ser uma coisa coordenada entre o órgão estadual e o órgão federal. É o meu entendimento. Posso, mais uma vez, estar equivocado, e eu sei que muita gente tem um entendimento contrário de que o Estado tem autoridade para legislar mesmo além do mar territorial. Mas eu acho que nesse caso haveria sim a previsão legal para a gestão estadual, mas acredito que ela devesse obrigatoriamente ser coordenada com a gestão federal, até porque nesse caso, há uma necessidade subentendida no âmbito da Convemar, da necessidade de que as medidas sejam compatíveis. A compatibilidade é em relação à zona de alto mar e à zona econômica exclusiva, mas acho que mutatis mutandis, esse raciocínio se aplicaria também às medidas adotadas por um Estado costeiro e às medidas adotadas pela União para gerir um estoque que ocorra tanto dentro como fora do mar territorial de um determinado Estado. É a minha leitura. But at the moment then, when you have no federal management, it's not a problem. Yes, if there is no federal management, then I don't see any problem. I think the state then is free to manage it. But if there is federal management, then I think both have to coordinate somehow. I don't see how either could legislate or manage the stock if the stock is the objective of management for both the state, and because it occurs in territorial waters of that given state, and also it occurs in the economic exclusive zone. If we are referring to tunas, then it's a completely different story, because then you have the whole section on the highly migratory and straddling stocks that is set out by the New York Agreement, and I was referring to straddling, not transboundary. I said transboundary, but I was meaning straddling the last time I used that word. Thank you. If you allow me one more comment, is that you are not complying with your obligations in ICAP. It's very serious. One thing is that jeopardizes the common fight we have done as new coastal states. And the second is that it will be most likely you will get banned from exporting. You will give the industry big economic losses. Yes, I think this is extremely serious, and we are really playing with fire, as I said, and I don't think that the exact understanding of the possible consequences has been apprehended by the sector. I just hope that in my presentation I made that point enough clear so that people will understand what kind of threat they are facing, many of them not even being aware of what kind of threat they are facing. Concordo plenamente com o Fábio, e reforçando um pouco, as opções são duas. Ou se cruza o braço e aponta os erros que todo mundo sabe quais são, ou os principais prejudicados tomam alguma atitude porque os prazos vão correr e, como ele mesmo comentou, a chance de termos consequências realmente sérias e que vão gerar grandes prejuízos econômicos são bastante grandes. Então, começar a compilar informação, registrar isso dentro de planilhas, trabalhar em coordenação direta com os pesquisadores e o comitê de pesquisa, eu acho que é a solução mais fácil a curto prazo para que os problemas iminentes do mês de novembro, correto, Fábio? Porque, infelizmente, o prazo existe e, sinceramente,
eu quero ver qual que é a expectativa que se tem de que o governo vai fazer alguma coisa dentro de um mês e meio, 2 meses, ano que vem. O problema, eu acho que é hora de começar a trabalhar em soluções, na verdade. O que é possível ser feito, primeiro a tarefa é dimensionar a tarefa. E segundo, saber o que a gente pode fazer, quem pode trabalhar. E aí, nesse sentido, dimensionada a tarefa e havendo a intenção de se estar trabalhando numa agenda positiva, numa agenda construtiva, aí eu acho que a Oceana pode ser um bom parceiro desse processo. Eu gostaria só de adicionar algo, uma reflexão nesse sentido. Eu acho que, embora, claro, do ponto de vista concreto, o que se possa fazer no período de um mês seja muito pouco, o Brasil é, graças a Deus, um país que, ao longo dos 20 anos de participação, que eu tenho sido testemunha na ICAT, construiu uma credibilidade muito, muito reconhecida. E acho possível que se reverta essa situação. Mas a condição para isso, Fernando, ou seja, não há mais espaço para a gente chegar lá dizendo o que vai fazer. A gente tem que chegar lá dizendo, olha, os recursos, no meu entendimento, a única salvação nossa é chegar lá para dizendo, os recursos para a retomada dos trabalhos do subcomitê científico, que haviam sido prometidos no ano passado, foram liberados. O subcomitê científico, nesse momento, está iniciando a sua reorganização de todo o sistema de compilação e análise das informações, junto com a cooperação da iniciativa privada. Se a gente conseguir falar nesses termos, ou seja, no passado, como algo que aconteceu, eu acho que a gente tem boas chances de ter de minimizar esses danos. Agora, chegar na reunião falando no tempo futuro, esqueça. Aí realmente esqueça. Você dizer, não, a gente vai providenciar os recursos, a gente vai retomar as atividades. Não vai. Não vai porque a comunidade internacional não vai deixar. E, sinceramente, acho que não tem que deixar mesmo, não. Desculpa. E o Cadu pediu para eu traduzir a questão dos descartes, não é isso, Cadu? Da Noruega, dizendo que a Noruega tem uma proibição de descarte. Ele não permite descarte na Noruega. E ele defende o entendimento de que as organizações regionais de ordenamento pesqueiro devem caminhar nessa direção de se proibir o descarte, de se tirar o valor do pescado, mas de se proibir o descarte exatamente para evitar, principalmente, o pior efeito colateral desse tipo de medida, que é a ausência de dados. Você fica sem, além, obviamente, de você desperdiçar, mas você passa a não ter mais dados, você não tem mais dados de CPOE, você não tem mais dados, você passa a não ter nenhuma informação sobre aquela espécie cuja proteção está sendo pretendida pelo descarte. Então ele acha que muito mais sensato, como eles fazem na Noruega, se você pegou uma espécie proibida, você tem que trazer, mas você não pode vender. Ou seja, tira o valor econômico, mas não se permite o descarte, porque você pode, a partir daí, ter dados, ter informações que possam permitir uma avaliação da condição daquela espécie, do estoque daquela espécie muito mais precisa. Sim, eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Não necessariamente você precisa impedir os descartes para ter a informação. Você pode ter essa informação com observadores a bordo. E, de fato, em muitos países da América Latina que têm bons programas de observadores a bordo, como Peru, Chile, Argentina, você tem essa informação e pode analisar os impactos das pescarias sobre outras espécies com a informação dos observadores. A medida de impedir os descartes é ideal. Por exemplo, na Argentina está na lei desde o ano 1998 e nunca foi cumprida. No Chile também está na lei desde faz talvez 15 anos, também nunca foi cumprida. É muito difícil, não digo que é impossível, mas é muito difícil fazer cumprir essa legislação. Mas com uma adequada cobertura de observadores a bordo, você pode ter essa informação, avaliar esses impactos e adotar medidas para mitigar, para minimizar esses efeitos de descarte, né? E mais um detalhe que Mônica me alerta aqui,
para trazer essa informação também importante, a consideração de que também deve haver, mesmo evitando esse descarte, deve-se trabalhar também com cotas para descarte, ou seja, esse montante que seria desembarcado seria descontado de cotas que se poderia estabelecer para um nível de descarte que pudesse ser considerado como aceitável. Ou seja, há muitas alternativas, certamente, que se pode desenvolver e se construir nesse... Exatamente isso. Johan, yes. Eu só queria complementar a informação que o Fábio passou na questão de marcação de bonitos. A Universidade do Rio Grande, a FURG, coordena um projeto financiado pelo Fundo Brasileiro da Biodiversidade, que já está estudando, complementando os estudos com biologia e ecologia do bonito. E em abril do ano que vem nós vamos colocar 12 marcas com transmissão via satélite em bonitos de grande porte, que são sabidamente encontrados lá no Buraco, que é um local conhecido como Buraco pelos pescadores, a nordeste de Cabo Frio, aonde o peso desses bonitos ele varia aí de 6, 8 até 12, até mais quilogramas, né? E esse bonito literalmente não é capturado ao longo do talude entre o Rio de Janeiro e a divisa com o Uruguai. Então, complementarmente a esses estudos, será feito esse outro trabalho. Então, é bem provável que a partir do ano que vem a gente tenha informações inéditas em relação ao bonito, né? Através de duas fontes de marcação. Boa tarde. Eu queria aproveitar aqui os membros da mesa que foram falar bastante da questão de informação, de modelo alternativo de informação, e até assim consultar a possibilidade, da viabilidade. O modelo de pesca hoje, ele estava conversando aqui no intervalo, ele tem o atum na região do Ceará, lagosta no Ceará, tem atum, sardinha aqui, taína aqui. Se a gente não poderia fazer para os estados que de fato se interessam por aquela pesca, de liderarem com as suas instituições, com os sindicatos, e liderarem essa informação, porque eu não tenho fé do governo federal reassumir essa questão estatística. Eu não vejo... É um desmonte tão grande na área federal que eu sinceramente, não vejo isso. E para maior castigo nosso, os estados que se interessam pela pesca são exatamente os estados mais pobres da federação, no que não tem importância econômica, eu estou fora da federação. Então, ainda tem outra coisa. Se você ver Ceará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, junta mais uns 3 aí, vai dar 20% do PIB do país. Nós não somos os estados que tenhamos peso nacional, da política nacional, etc. Então, eu acho mais viável a gente encontrar um modelo onde cada estado, junto com os sindicatos da pesca, junto com a Federação das Pescas dos seus estados, junto com alguma organização forte, liderado por um CONEP desse, para uma organização nacional, e a gente levar esses dados a Brasília, e aí sim, só lá ser oficializado esses dados, mas a construção desses dados, a captação desses dados, eu não vejo viabilidade de voltar a ser feito pelo federal. Então eu queria que você me sugerisse aí algum modelo dessa natureza. Eu quero só falar aqui que por iniciativa aqui do próprio Cadu aqui, junto com o seu Alzinar e o Cidifrio lá no Ceará, a gente já está fazendo isso agora, com a lagosta e com o atum. Então nós deveremos ter em 2018 já informação, não é isso, Cadu? Do que se pesca em atum no Ceará, do que se pesca em lagosta do Ceará, do que se pesca em tal de lagosta, chegou a Lagosta Viva, que é um projeto que a gente tem para Lagosta Viva até a praia e tem mais valor. Então esse trabalho vai ser feito em duas espécies importantes lá. Eu acho que isso poderia ser feito em outros estados, mas com uma inteligência central, com um CONEP desse, eu não sei, alguma coisa central, que organiza a cidade, para não ficar solto também por estado, porque aí também não seria o caso. Eu acho que o que começa a se desenhar, e em toda crise tem uma oportunidade, acredito, e o que eu começo a ver como algo positivo saindo dessa crise gravíssima que nós estamos enfrentando, é uma maior organização do setor privado, na geração, na compilação dessas informações,
junto com os estados. Eu acho que os estados e o setor privado têm que se organizar e participar de forma muito mais direta nesse processo de geração dos dados, porque como você está colocando, acho que não dá mais para esperar o governo federal fazer isso. Acredito que ter uma estrutura como o subcomitê científico é fundamental, então acho que minimamente, pelo menos isso o governo federal tem que fazer, tem que honrar o compromisso, inclusive assumido publicamente na última reunião da ICAT, de que os recursos para o CNPq seriam repassados, esses recursos têm que ser viabilizados, têm que ser repassados, para que a gente tenha um órgão isento cientificamente e com essa capacidade. Mas a capilaridade no processo de compilação dessas informações, acredito que é exatamente esse o caminho, é uma organização no nível estadual e no nível privado, todo mundo trabalhando junto com o apoio do governo federal na medida do possível, mas tomando as rédeas dos próprios destinos nas próprias mãos, tanto os estados como o setor privado. Porque senão, quem vai pagar as consequências? É o governo federal? Vai também, mas de forma indireta. De forma direta, é lá nos estados que o governador do estado do Ceará vai ter que ir lá na beira da praia para dizer, olha, vocês vão ter que parar de pescar. Imagine, vocês vão ter que parar, tem 50, 100 barcos aqui, 70 barcos vão ter que parar. É isso que vai ter que acontecer, inevitavelmente. Ou todos os barcos vão ter que parar. Entendeu? Então eu acho que pelo menos eu vejo nisso algo alvissareiro, algo positivo, uma sinalização de uma mudança de modelo, de paradigma mesmo, da forma como a gente faz. Eu acho que o modelo antigo de esperar pelo governo federal já era. Eu acho que a gente tem que realmente, os estados e o setor privado, cada vez mais se empoderar e participar mais ativamente nesse processo. Sim, eu gostaria também de comentar o caso da lagosta, que a gente está trabalhando em parceria com o Sindifrios em Ceará, o CDPesca com o Sindifrios. A indústria concordou em fornecer dados de exportação. Nós reconstruímos uma base de dados desde o ano 2004 e já desde há 4 anos eles fornecem cada ano os dados novos, classificados por tamanho, por classe de exportação. Felizmente na lagosta a exportação tem uma classificação muito fina por tamanho, e isso permitiu fazer a avaliação dos estoques com modelos estruturados por idade, né, que é uma coisa bastante sofisticada. Nós pudimos até as exportações de Ceará representam 50% das exportações totais do Brasil. Então os dados que nós temos são muito representativos da pescaria, e como validação do processo temos que os resultados foram que os estoques mais ou menos uma situação similar da tainha, né? Não é uma catástrofe, não é uma situação horrível, mas está em uma situação de redução da biomassa e tem que ser recuperada, né? Então até a indústria, com esses dados, com essas conclusões dos dados que eles mesmos forneceram, são parte agora do pedido de estabelecimento de uma cota, que é uma cota conservativa, uma cota de redução das capturas atuais, para poder recuperar os estoques. Não é uma experiência muito interessante, onde a indústria assume o rol que deveria ter o Estado mesmo, né? de propor uma redução das capturas que eles mesmos estão beneficiando. Então, aí temos um exemplo extraordinário do que pode ser feito, e ainda mais se os Estados podem fazer parte dessa classe de projetos, né? Complementando também com... a gente teve recentemente nessa safra da tainha uma experiência interessante de coleta voluntária de dados de automonitoramento. Não se mostrou perfeita, mas se mostrou bastante boa, bastante razoável. A gente acredita que tem uma estimativa de produção hoje até que boa, e que funcionou com base no papel das associações, das entidades representativas do setor, que quando se mostraram bem organizadas e interessadas em levantar informação, são capazes de produzir informação de qualidade. Afinal, ninguém sabe melhor quanto se pesca do que quem está pescando.
Então, quando se tem um pouco de boa vontade, se consegue iniciativas para gerar informação e dados sobre a pesca a um custo irrisório. Uma outra frente de trabalho que a gente tem desenvolvido é a busca por pegar registros que hoje são feitos em papel e tentar transformar esses registros automaticamente em dados planilhados. Que na verdade não adianta nada a gente ter um bloco com 1 tonelada de papel e você ter que levar 6 meses para conseguir digitar aquilo tudo com uma equipe, com recurso. Isso se mostra pouco eficiente. Então, trabalhos envolvendo já algumas estratégias de já estar pegando essas fichas que são os mapas de bordo e está começando a transformar isso em sistemas digitais para já ter a informação digital também é uma frente interessante. E por fim você tem também alguns dados que são disponíveis através dos próprios registros de produção das empresas, né? Que são os pesos de balança, não, ô Ferrão? E que já está ali. Então, eu acho que na verdade a solução não é um programa em que a gente vai esperar cair do céu a estatística pesqueira e o governo vai chegar lá e vai distribuir alguns milhões para contratar um monte de gente para ficar ali. Na verdade, acho que o mais razoável para o cenário atual é realmente são pequenos, a transformação começar local. E você vai recebendo diferentes fontes de informação, vai triando aquilo que é coerente, aquilo que não é coerente, aquilo que é aceitável, e aí sim você começa a voltar a ter dado, porque a realidade é que hoje o último boletim publicado data de 2012, com dados de 2010, sendo que os últimos 2 anos foram imputados, se não me engano. Então, assim, o último dado real é de 2008. Então, assim, se os dados vão ter erro, vão, mas é melhor não ter? Não sei. Então, eu acho que existem soluções no meio termo que tem uma boa relação custo-benefício e que dariam para estar sendo trabalhadas de forma integrada e em conjunto enquanto se está nessa situação, porque obviamente é aquele discurso, né? Em busca do ótimo a gente deixa de fazer o bom e termina com o péssimo. Argumentando em favor do descarte. O que eu estou falando é que eu adoraria que essa medida fosse implementada. O que eu estou falando é que é muito difícil de implementar. Em países onde você tem frotas muito distribuídas e tem uma capacidade limitada dos estados para controlar o que acontece em cada barco. Porque a única forma de fiscalizar uma medida como essa seria ter um inspector, um observador com capacidade de policial em cada barco. E isso é praticamente impossível. E onde foi experimentado, como na Argentina, os inspectores recebiam propinas para olhar para outro lado. Essa é a nossa experiência na América Latina. Não estou falando que não é uma boa medida. Eu estou falando que é uma medida que nas condições atuais de nossos países é muito difícil de implementar. E então eu acho mais razoável não se focar nessa proibição, mas sim em estabelecer bons programas bem representativos de observadores a bordo para entender o que está acontecendo, sem capacidade de fiscalizar, só para observar como pesquisadores, saber para que os administradores, os institutos de pesquisa saibam o que está acontecendo e propor medidas que reduzam esse fenômeno. Não? Isso é muito mais razoável para nosso jeito de fazer as coisas, né? Só complementando uma informação importante, é que nos recursos previstos para o projeto a ser financiado e coordenado pelo CNPq, através do CNPq, coordenado pelo Subcomitê Científico, mas através do CNPq, uma parcela significativa dos recursos é exatamente para pagar bolsistas, alunos e formados para atuarem como observadores científicos a bordo, a partir da compreensão de que não há outra forma de se conseguir dados acurados de bycatch ou mesmo de captura por unidade de esforço precisa de distribuição de tamanho se nós não tivermos observadores a bordo. Então essa preocupação nós tivemos. Você está absolutamente correto, Johan, em relação
a dificuldade que o Brasil fará face esse ano ao ICCAT. E acho, você falou da necessidade de que precisaríamos de mágicos para conseguir sair ilesos da reunião. Acho que nem que nós convidássemos Harry Potter para integrar a delegação brasileira esse ano, a gente conseguirá sair sem algum tipo de dano, porque há um limite até onde a mágica pode ir, né? Esse é exatamente o problema. Acho que o tempo da mágica passou e agora realmente é o tempo de mostrar ações concretas. É isso que o governo brasileiro tem que fazer, se o governo brasileiro considera que o setor pesqueiro é prioritário do ponto de vista socioeconômico, se o governo brasileiro de fato está comprometido com o setor, com os empregos no setor, com a geração de proteína a partir do setor. Se há de fato esse compromisso tem forçosamente que se traduzir na alocação de recursos para que o país possa começar a reverter o quadro caótico que experimenta atualmente. O tópico é justamente esse. Eu queria fazer um pedido aqui para o presidente do Sindip e para o representante do CONEP aqui, que no próximo GT da 445 tomem a posição de que haja uma tolerância para que venha nos barcos, que seja de 5%, 10% desses elasmos brancos, para que se pare de jogar fora, e que o que for excedente dessa taxa de tolerância venha a ser doado para o Mesa Brasil, né, sem que haja um ônus de penalidade para a embarcação e para os mestres e para os pescadores. E essa situação é absurda, né? Estamos apodrecendo o fundo do mar por ordem do Ministério do Meio Ambiente, por causa de uma portaria irracional que veio imposta por uma ONG internacional, pela associação de uma ONG internacional com o CMBio. Então, eu acho que isso aí tem que ser analisado, tá? Quem nos representa aqui é o CONEP, né? E eu acho que isso deve ser a forte posição de vocês dentro desse GT, já que vocês entraram para participar, né? Desculpe a minha colocação, mas eu acho que seria uma conciliação dos interesses de todos aqui, tá? E sobre esse assunto do ICCAT, eu via um deputado do Ceará bem preocupado, não faz uma semana, e pelo WhatsApp, bem preocupado. E realmente isso aí, vamos tentar passar adiante essa mensagem aí para ver se o pessoal do Executivo, pelo menos, dá a mensagem de que está alocando os recursos, Fábio. Obrigado. Está alocando, não. Está alocado. Já alocou os recursos. No futuro nós estamos perdidos. Bom, eu vou voltar aqui à observação do nosso amigo aqui do Estado do Ceará com relação à participação dos estados, né, na questão da gestão da atividade pesqueira. No quadro que nós nos encontramos com relação a esse desgoverno, né, que existe nos últimos anos com relação à atividade pesqueira, a nível federal principalmente, não há outra alternativa senão os estados tomarem o protagonismo dessas ações. Em Santa Catarina nós estamos começamos a trabalhar o ano passado. Eu quero citar esse exemplo, porque existe dentro da Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado de Santa Catarina uma série de conselhos, né, que é o CD Rural da Secretaria de Agricultura. E dentro desse CD Rural nós temos lá o Conselho de Pesca. E as primeiras atividades que a gente começou a fazer dentro desse Conselho de Pesca, que congrega tanto todos os segmentos da atividade pesqueira do Estado, ou seja, os artesanais, os pescadores industriais, os pescadores, os armadores, a própria indústria, ou seja, é um fórum aberto para que todos discutam. A primeira coisa que nós fizemos foi um diagnóstico da atividade pesqueira com relação aos diversos segmentos, né, e principalmente com relação à legislação pesqueira atuante sobre a atividade no Estado. Então fizemos todo esse levantamento e, em segundo lugar, tentando focar as ações a nível político, a nível jurídico e a nível técnico-científico. Esse trabalho está em andamento. Uma das primeiras experiências vai ser agora com relação à questão da discussão da safra da tainha do ano de 2018, onde vamos contar com todos esses trabalhos hoje existentes, né, para que a gente possa mudar o rumo desse plano de gestão. E outras ações a nível que são instruções normativas e portarias estaduais
federais, mas que atingem somente o Estado, também serão abordadas a nível estadual para que essas sejam revistas e etc. Então nós estamos começando a trabalhar nesse sentido. E, por outro lado, a buscar investimentos, que eu acho que aí é a parte mais importante, né? Investimentos para a promoção da pesquisa, do monitoramento pesqueiro, da avaliação dos estoques, enfim, dentro das possibilidades do Estado, utilizando nossas universidades. Então, acho que Santa Catarina está começando a tomar essa iniciativa a nível de Estado aí, para que a gente possa chegar lá em Brasília, nas discussões dos grupos permanentes de gestão e junto ao subcomitê científico, quando existirem, nós termos as informações necessárias para interagir e mudar o quadro atual, né, principalmente do princípio de precautoriedade, do preciosismo que hoje existe no trato da questão pesqueira brasileira. Só um comentáriozinho aqui, ó. Aqui, ó. Não, é o seguinte, é porque eu ia começar com isso e parei. Não, Fernando, o bordão que nós lançamos lá no GT da 445 é o seguinte: descarte não, certo? Vamos discutir isso, e pesquisar pescando. E eu acho que esse bordão aí tem que continuar agora, que eu estou fora lá do GT, mas eu acho que esse bordão deve continuar. Só fazendo um comentário rápido, Cadu. Eu acho que não vale a pena entrar no mérito da questão em si. Eu acho que queria pegar talvez no lado um pouco mais conceitual e técnico, mas eu imagino que entre observador de bordo, a obrigatoriedade de se proibir o descarte em 100% da frota, seria esse diálogo entre o Ernesto e o Johan, eu acho que só se discute proibir o descarte ou monitorar o descarte a bordo no momento em que já se tentou de toda forma evitar a captura, né? Então, se não se quer capturar uma determinada espécie e está se jogando ela fora, dentre outros fatores, se discute como evitar capturar aquela espécie, porque se chega-se a uma conclusão que ela está num estado crítico, ou num estado, e não estou entrando no mérito da avaliação desses estados em si, só estou comentando, porque você realmente matar o peixe e jogar fora, em termos de benefício, também é passível de crítica, né? Então acho que esse é um comentário. Bom, acho que era isso. Pessoal, nós agradecemos demais a presença de todos, mas também por respeito às equipes aí de retaguarda que estão apoiando o nosso evento, tá? A gente precisa finalizar as discussões, vamos continuar, vamos criar grupos de internet e continuar essa discussão. Eu não posso deixar passar, e é importante que se diga, foi citado, Johan está citando e repetindo a fragilidade da situação brasileira daqui a alguns dias em Marrakech, e dizer bem claro, foi termo, alguns aqui estavam presentes, na última reunião do CPG, convocada pelo setor produtivo, em exigência a uma satisfação do governo pela atitude do subcomitê científico de renúncia, nos foi firmado, publicamente firmado. Nós escrevemos na sede da Oceana, nós desenhamos e de manhã nós apresentamos um termo de colaboração entre Secretaria de Pesca, MIDIC na época, que estava, ainda está até hoje, e o CONEP assumindo a responsabilidade de pegar todas as caixas dos mapas de bordo que vocês todos mandam repetidamente, levam na superintendência, protocolo e teoricamente vai de malote para Brasília, e que estão lá, ficaram lá, jogada num canto, muda de uma garagem para outra garagem, e estão lá. E a gente se comprometeu a pegar tudo isso, desenvolvemos um termo de colaboração com a Universidade Federal de Pernambuco, que tem o know-how, que tem o expertise, que tem a experiência de fazer essa digitação no formato, que já joga numa planilha, que já vira o formato ICAT, tudo desenhadinho, tinha um valor. Pedimos colaboração de empresas específicas do setor de conserva, de atum, e o Sindicato do Rio Grande do Norte, que tem grande trabalho em cima de atuns. Estamos com o dinheiro disponível no caixa do CONEP, e
finalmente, a coisa de talvez 10 dias atrás, tivemos uma notícia do secretário de Pesca que a Conjur não aceitou. Hoje de manhã veio um e-mail do tamanho de um bonde aí para todos os membros do comitê, dizendo que não seria possível, que está sendo feito um esforço, um mutirão entre os funcionários lá da SPA, da SAP. Então estamos trabalhando aí, não sabemos o que vai sair disso. A verdade é que vamos para Marrakech bastante frágeis, é verdade. E já disse Fábio, o que a gente vai dar é aceitar as nossas falhas, responsabilizar muito o governo, mas acho que a grande lição é essa, que a gente tem que mudar a nossa atitude como usuários. A gente não pode também ficar, o governo mandou, poxa, o governo mandou, mandamos nós, e vamos fazer isso, e essa é a notícia. Ferrão, um comentarinho sobre a sua posição, sobre a sua postura em relação ao GT 445 e a postura que o CONEP deve tomar. O CONEP tem tomado essa postura, se formou esse GT foi muito por articulação do CONEP, dos sindicatos, de colaboração de pessoas que estão pensando em passar. Foi um erro, a 445 é um erro, ninguém discute isso, eles mesmo hoje já aceitam excessos, e estamos discutindo, mas não é no nível da truculência, é no nível do diálogo. A gente resolveu, e a postura dessa gestão do CONEP está sendo, vamos dialogar, a gente tem que recuperar uma credibilidade, uma sintonia. Não dá para mudar. O MMA é uma parte integrante, nós mexemos com recursos da biodiversidade brasileira, nós temos que lidar com essa realidade, nós temos que lidar com a realidade da Secretaria da Pesca flutuando por aí. Isso é muito mais macro do que o nosso. Isso é um interesse de Temer, de votação de partido, é um negócio que nos foge a capacidade de querer botar o pé. Bem colocou aqui o secretário, a gente é um setor economicamente pequeno para querer estar pautando demais, mas é o envolvimento dos usuários, o envolvimento dos pescadores que não estão presentes. Isso é um sindicato patronal, mas a gente tem que envolver grandes mestres, grandes formadores de opinião para divulgar essa ideia de limites, essa ideia de ordenamento, essa ideia de organização, e passar para uma outra fase da gestão pesqueira nacional. Esse é o recado que a gente queria deixar. Agradecer demais a presença dos parceiros noruegueses, agradecer demais o staff Sindip, o staff CONEP, que colaborou demais, pessoal aí da retaguarda. E vamos para a próxima aí, vamos continuar as discussões. Muito obrigado.